Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Uma pergunta muito boa. Muito, muito, muito. Por isso que eu gosto de perguntas. Inclusive, tá acabando as perguntas, né? A hora que acabar as perguntas, eu vou parar de fazer vídeos de perguntas e respostas. Eu acho que o povo já tudo tirou as dúvidas. Acabou as dúvidas, acabou. Se não acabar, não acabou. Mas vamos levando. Pergunta aqui. Professor, quantidade, espíritos podem trabalhar com um médium? Porque sabe o que acontece? É assim. Você tem um... Como é que a gente identifica que uma pessoa é um pai de santo, por exemplo? Quando eu identifico que é um espírito de trabalho. Vamos lá, exemplo. Espírito de trabalho. Quando a gente vê um médium, eu falo assim, esse cara é um espírito que tem para trabalhar em algum lugar, na Umbanda, alguma coisa. Quando eu vejo de 2 a 3 espíritos com a pessoa, eu já identifico que são espíritos de trabalho. Claro, eu tenho que ver se são demônios ou não, né? Normalmente eles vêm com características de espírito de trabalho. Quando vem 2, 3 espíritos, eu já sei que são espíritos de trabalho. E aí a pessoa, a gente estimula a pessoa a desenvolver a mediunidade. Quando a gente vê que a pessoa tem em torno de uns 7 espíritos de trabalho, 7, 9, 12 espíritos de trabalho, aí a gente fala que a pessoa é um pai de santo. Fala, ô pai de santo! Porque são espíritos e o tamanho também deles, né? Os tipos dos espíritos, que às vezes eles não mostram todos os espíritos, mas você vê o tamanho dos espíritos. Você fala, cara, esses aí são chefe mesmo. E aí, quando são espíritos chefes, normalmente a pessoa vira pai de santo ou mãe de santo. Então, essas são as características que tem para espíritos de trabalho. Agora, quantos espíritos podem ficar com médiums? Meus queridos, não tem limite. Professor, posso ter 100 espíritos trabalhando comigo? Pode. Professor, posso ter 1000 espíritos trabalhando comigo? Pode. Pode ter 100.000 espíritos trabalhando comigo? Pode. O que vai fazer isso acontecer ou não? Afinidade espiritual. Se você estiver fazendo uma missão e a sua missão for muito bem vista, muito bem quista, aos poucos os espíritos vão chegando. Exemplo, eu estou trabalhando com cura, então vou atendo uma pessoa, faço lá, o espírito daquele médium fala assim, cara, gostei dos espíritos que estão com ele, gostei desse cara, eu vou ajudar o meu espírito e também o dele. Então um espírito só pode ajudar várias pessoas, professor? Pode e fazem. Então quer dizer que conforme você vai atendendo, conforme você vai fazendo as coisas certinhas, você vai fazendo tudo, você vai atraindo mais e mais espíritos e mais espíritos. A hora que você vê, você já tem um exército gigantesco? São os espíritos afins. Não, mas professor, eu quero saber que aqueles espíritos são direto mesmo. Aí são aqueles espíritos que nasceram com você e vão ficar com você por uma missão específica, para trabalho e desenvolvimento espiritual de fato. Mas nada impede de ter um mundo de espíritos trabalhando tudo em conjunto, fazendo todo o movimento para a coisa acontecer. Simples assim? Simples assim. Até 1 milhão, professor? Até 1 milhão. Nossa, nunca imaginei isso. Então imagine, pois é assim que funciona. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.